Sejam muito bem-vindos, ouvintes do nosso Umbrella Cast. Eu sou Stephanie Moraes e vou conduzi-los no episódio de hoje, em que falaremos sobre quem escuta o adolescente, quem está habilitado a ouvi-lo e apoiá-lo em suas dores emocionais. Cada episódio que a gente tem trazido aqui para vocês, ele vem sendo pensado, né, para dialogar entre si. Então, já começamos falando sobre o que é adolescência, depois falamos sobre suas dores, como que eles se relacionam. E no episódio de hoje, a ideia é saber exatamente quem, né, tá ali para ampará-lo, para ser aquele ombro amigo, ou aquele ombro familiar, né? E a que sinais que essas pessoas que estão ali convivendo e percebendo devem estar atentas e como conduzir em casos que precisam de alguma escuta profissional, tá? Então, hoje temos aqui as nossas convidadas, Denise e Luciana. Olá, tudo bem? Olá, tudo bem? Eu vou pegar o gancho da Esté e já aproveitar para convidá-los a assistir tudo o que aconteceu anterior a este episódio, já que a gente já tem uma playlist aí. Não é gigantesca, mas também ela existe. Com certeza. Fica aí o convite para vocês assistirem tudo que rolou até agora. É isso aí. E aqui, bom, Denise, né? Sim. Falou quem é? Eu sou Denise, desculpa, psicanalista clínica e integrante aqui do espaço do lugar denominado Umbrella. Eu sou Luciana, psicanalista clínica. Estamos felizes aqui de encontrar vocês mais uma vez, um novo episódio para falar de assuntos interessantes para quem está escutando e para nós, então, muito intrigantes. Então, aproveita, fica com a gente aí, não esquece, coloca aqui teu comentário, suas perguntas e compartilha, vai ajudar o canal. Então, apresentações devidamente feitas para todo mundo conhecer a voz, né, de todas nós, você que está aí nos escutando enquanto tá no transporte público, enquanto tá dirigindo ou passando a sua roupa. E como, hein? Não é? Lavando louça, Rende. estudando, por que não? Sim. Como é de praxe, não sei se vocês já perceberam, que a gente sempre começa o episódio com uma frase que vai direcionar nosso debate, né? Eu vou lê-la para vocês. Ao contrário do que alguns imaginam, o sujeito adolescente precisa muito de seus pais, de uma forma um pouco paradoxal à primeira vista. A presença dos pais junto ao adolescente é fundamental, antes de mais nada, para que ele possa desempenhar sua função de separação. Essa citação foi extraída do livro O Adolescente e o Outro, da psicanalista Sonia Alberti, e a gente deixa sempre as referências na descrição do canal, na descrição do episódio, tá? Antes de circular a fala, né, eu vou compartilhar com os nossos ouvintes que a gente vem coletando feedbacks, né? E o nosso controle de qualidade orientou que a gente fizesse pequenas introduções aos conceitos psicanalíticos, né? Para que isso não fique... que não seja compreendido como um termo do senso comum, né? E, claro, para aproximar o público leigo, que a gente sabe que a gente fala aqui para os nossos pares, para os pais, para os adolescentes, enfim. São todos muito bem-vindos. Então, vocês viram que tem aí um conceitinho que é essa questão de função de separação, né? Eu vou esclarecer um pouquinho, tá? Então, essa frase, a autora traz o conceito... que é um conceito desenvolvido pelo psicanalista inglês Donald Winnicott. Ele é muito conhecido, né, por nós psicanalistas, muito estudado. E segundo o Winnicott, essa função de separação é um processo psicológico que ocorre no desenvolvimento infantil e que quando a criança começa a ter mais independente, gradualmente ela vai se afastando da figura materna e permitindo que outros, né, participem, né, acho que do seu mundo subjetivo, né? E aí, ele considera que essa função é uma etapa crucial para o desenvolvimento
da criança, e isso se mantém também ainda, né, continuamente até a adolescência, e é o que vai permitir que esse adolescente consiga manter boas relações, né, e permitir com que o outro, né, e aí, tô tentando não ser muito psicanalise, isso é uma tarefa muito difícil, né, mas enfim, que ele consiga estabelecer boas relações interpessoais na vida adulta. E lembrando que o bebê não faz isso sozinho. A mamãe, o cuidador, tem que ajudar, né? E tem que ajudar como? Permitindo que ele se afaste emocionalmente, fisicamente, em alguns momentos, né? A gente tem algumas passagens da teoria que explica, né? O bebê, às vezes, está quietinho lá no berço e começa a chorar e a mamãe não vem. E aí ele fala, como assim? Mamãe não vem? Quer dizer, ele fala não, né? Ele chora falando, né? E a mamãe tá tomando banho, ou a mamãe foi cozinhar, ou simplesmente a mamãe tem o tempo dela, né? Para amamentar ou para trocar a fralda. E é nesses momentos, nesse vai e nesse vem, né? A gente tem um termo em alemão que é o Fordar, né? E que vai constituindo essa ausência, né? Esse encontro. E assim vai acontecendo durante boa parte da vida dessa pessoinha. E aí isso permite, então, que outras pessoas e outras funções entrem em cena, né? A Lu contando agora, eu me lembrei do meu filho. E eu resumiria isso como a mamãe olha pro lado, né? Um dia a gente saiu para jantar com alguns amigos e ele pegava o meu rosto e segurava assim, ó. E queria que eu ficasse olhando pra ele, né? Apaixonado. E aí, assim, a mamãe olha pro lado. Tem os amigos que vão conversar ali também, né? Vou olhar, vou investir nessa criança, mas vamos entender que existe mais para além, né, dessa dupla mãe-bebê, né? E essa separação, ela tem que ocorrer, né? Para que, então, esses outros atores venham pra cena. E hoje, a gente quer discutir sobre quem são, então, essas outras funções aí que vão entrando em cena. E outras pessoas, então, né? Só que antes de eu circular a palavra, eu preciso fazer mais um adendo do nosso controle de qualidade. Que é assim, sempre que a gente falar sobre os adolescentes, a gente vai falar também de forma individual, né? Então, a gente vai trazer marcos, a gente vai trazer um panorama geral, só que cada ser é individual, é único. Cada né? história é uma história. Sim. Então, a gente tem que sempre estar atento a isso, né? De nenhuma maneira a gente quer enquadrar, né, um adolescente dentro de um padrão, ou que isso precisa ser seguido para ser saudável, né? Mas a gente traz aí um panorama do que se esperar, né? E isso vai, então, depender de fatores biopsicossociais, né? Então, dependendo de onde que essa criança se desenvolveu, quem cuidou, como que foi a escola, N fatores, tá? Então, é uma ressalva aí que a gente precisa fazer. Então, eu vou formular uma pergunta para passar o microfone, tá? Pensando em círculos de convivências possíveis para os adolescentes, vamos dividir em níveis de proximidade e intimidade, né? Do mais próximo, mais íntimo, como familiares, amigos aos mais distantes, né? Considerando todo mundo nesse ecossistema aí do adolescente. Pensando primeiro nos familiares, né? Qual a influência deles nesse processo de separação vivenciado pelos adolescentes? E quais as possibilidades de escuta sobre algum tipo de sofrimento? Valendo. 1, 2, 3, valendo! Valendo! Eu começo? Sim. Já que eu tô fazendo graça, eu começo então, né? Você fazendo a introdução, eu fui tendo aqui várias epifanias. E é paradoxal a relação da família com o adolescente, porque o Winnicott já traz essa relação quando ele diz que a mãe tem que ser suficientemente boa. Então, ao mesmo tempo que a família, os pais, os cuidadores, os familiares, essa redoma parental, ela está para direcionar este jovem, está também para se distanciar dele. E assim, paradoxal do caramba, né? Porque ao mesmo tempo que você tem que contornar, dando limites, inclusive, limites
psíquicos para essa constituição acontecer, você tem que fazer isso a uma certa distância, não tão colado. E aí é uma transformação ou uma mudança para ambos, para esses pais, para essa família e também para esse que está em ebulição. Então, é interessante pensar como dá um nó, não só no adolescente em si, naquele que está vivenciando o processo na carne, fisicamente, socialmente, psiquicamente, mas também para os pais, que muitas vezes se encontram nesse dilema de estar junto, mas ao mesmo tempo numa certa distância, estar perto, mas sendo suficientemente distante, e ao mesmo tempo ligado nesses acontecimentos que podem representar assim algum tipo de sofrimento. Então, você tá longe, é tipo olho no gato, como que é o ditado? Olho no gato. Peixe. Olho no peixe e no gato. E o outro no gato. Isso, é tipo isso. Eu não sei repetir coisas, gente, eu não consigo, o cérebro não pifa. E é isso, você tá olhando para uma direção, ao mesmo tempo que você precisa estar atento para, de repente, qualquer sinal de ajuda ou de pedido de ajuda, você conseguir ouvir numa certa tranquilidade, sabendo que você também está passando por aquele tipo de transformação. É intenso. Intenso, complexo, né? Mas pensando assim, até na gente, né? Como adolescente. Eu me lembro de muitos momentos onde eu percebia, por exemplo, a minha mãe muito angustiada quando a gente saía. A gente saía de casa para ir na casa de alguém, ou principalmente meus irmãos, que a minha mãe mora até hoje nesse bairro, né? Um bairro que é um bairro tranquilo, mas os amiguinhos deles, sempre um numa rua, outro na ladeira tal, e eles sumiam. Desapareciam. Aí chegava um todo estrupiado, né? Porque desceu de rolemã, a tal da ladeira, e se espatifou. Só que, às vezes, assim, chegavam, iam pela porta do fundo, tomava banho, punha lá o mertiolate, que ardia pra caramba, hoje não arde mais. E aí chegava, na hora do jantar, alguma coisa assim, minha mãe descobria, ou meu pai olhavam, apanhava, hein? Dava uma surra ainda. Você não me contou que você se machucou? Né? Então, assim, o que era aquilo pra gente? A gente não parar pra pensar hoje, é uma angústia tremenda. Porque talvez o pai e a mãe, quando algo acontece, quando há uma intercorrência, a gente tem que pensar que existe uma angústia até de o que vão falar de mim como mãe, né? E qual o limite que eu vou colocar para essa criança, né? Então, hoje, como a gente foi criado assim, hoje a gente não quer bater, hoje a gente não quer impor, né? Mas aí também, se não colocar o limite, acontece uma liberação muito grande a ponto da gente pensar mais para frente que a gente deveria ter estado mais presente. Então, estar presente é fundamental, né? Abrir uma linha de conversa sempre. Agora, o ambiente tem que estar propício. Como assim, né? A gente falando agora eu vou falar psicanalês, hein? Vamos exibir. As duas matrizes que a gente tem principais, que eu fiquei pensando aqui, é a matriz freudo-kleiniana, né? Que pensa, Freud e Melanie Klein, quase na mesma época, pensam numa clínica em que o adolescente, o adulto, ele precisa estar num ambiente confiável. Tem que ter uma ética e confiabilidade. Tem que se sentir à vontade para falar livremente. E olha como é complicado isso. Você vai falar livremente com seu pai, com a sua mãe sobre tudo, né? É o ideal.
Mas por que a gente acaba percebendo que não é isso que acontece? Porque é a reação a uma espécie de um bloqueio ali, a reação do que eles vão achar sobre um assunto, sei lá, um assunto na escola de bullying, ou um assunto relativo à sexualidade, a namoro, enfim, o que vier. É tão complexo pensar que esses pais também passaram pela adolescência. E aí a gente fala, mas como é que não sabe lidar hoje com o filho? Porque é muito difícil mesmo. Porque você ali está num lugar de julgar. E é esse o ponto. Freud já dizia, não se pode julgar o seu paciente. Então a gente tem que ter uma escuta livre de julgamentos. É a mesma coisa pai e mãe, cuidadores, né? E por um outro lado, uma escuta que é de outra matriz, que é o Winnicott com Ferenczi, né? O Winnicott muito mais voltado para o bebê, era um pediatra psicanalista, Ferenczi é um psicanalista onde fala de uma clínica com cuidado. Então, é você escutar seja o que for, e oferecer, de alguma forma, um lugar para aquela pessoa que está angustiada se sentir à vontade. Né? Então, a gente treina, como psicanalistas, a gente treina isso e a gente consegue fazer. Agora, eu pergunto aqui, né? Como um pai e uma mãe podem passar por um momento tenso e não julgar o próprio filho, né? Como que a gente pode pensar hoje, né? Na escuta desses pais também, na angústia desses pais, né? Sim. Acho que tem duas tendências, assim, que, pelo que eu escuto na clínica, né, dos próprios adolescentes, né? Ou uma proximidade, uma possibilidade de diálogo com os pais, né? Uma tentativa né? Sim. Facilidade mesmo, assim, sabe? Não, minha mãe sabe de tudo. O fulaninho fez aquilo, eu contei. Os colegas falaram sobre isso e ela tá sabendo. E, na contramão, né, o oposto, né? Então, assim, filhos que não conseguem, né, introduzir um assunto com os pais. E eu fico pensando, né, até assim, qual que é a dificuldade, né? Aonde faltou, né, para construir esse caminho para esse diálogo, para os pais saberem o que está acontecendo, para os filhos conseguirem se abrir e contar o que é o mundo deles, né? Porque eles vivenciam ali no dia a dia outras coisas. E o quanto que também precisa para o adolescente, e eu acho que tem tudo a ver com essa questão de que aconteceu ali atrás uma separação, né? A função paterna, né? Exerceu ali, contribuiu para essa separação. E aí instaurou, né, superego. Eu que bati aqui. A gente tá dizendo não falar muito psicanalês, mas é difícil. É uma tentativa, um desafio constante. Sim, vamos tentar. Mas assim, pensando, às vezes tem assuntos que são totalmente, assim, precisam ficar recalcados. Não dá para você falar certas coisas com seus pais, né? Como que você vai falar abertamente sobre sexualidade? Acho que tem um processo interno que precisa ser, né, não sei se é vencido, mas que precisa ser flexibilizado ali para conseguir, né, trazer algumas questões, né, que possam estar angustiando esse adolescente. E aí eu pego um gancho para o segundo ciclo ali de círculo, né, de vínculos. Aquilo que você não pode falar com seus pais, você vai falar com quem, né? Com os amigos mais próximos, com aqueles colegas que convivem e que vivenciam a mesma coisa que vocês, né? Que estão passando por questão de namoro, escolha profissional, corpo, né? Às vezes vão conseguir falar de um lugar muito mais equiparado e não vão precisar ficar, né, colocando dedos para conseguir ser compreendido, né? O que vocês acham? Eu vou trazer como suporte para minha linha de pensamento uma frase que eu li recentemente,
de um grupo de estudos da psicanálise, que é quando não há hierarquia familiar, todos ficam iguais. Então, para a família, para esses cuidadores, é preciso que tenha essa demarcação de quem é o pai e de quem é a mãe. Para, inclusive, outras relações, para que outras relações possam existir. Que são essas, para além do seio familiar, como os amigos, os primos. Para quem tem primos de idade próximas, eu tenho do meu primo 7 anos de diferença. Então, ele é o mais velho, eu sou do meio, a minha irmã é coladinha comigo. Então, nós passávamos o final de semana ou as férias na minha avó, os 3, era tiro, porrada e bomba, né? Porque a diferença era muito grande. Mas estávamos todos ali vivenciando, apesar das diferenças, vivenciando todos aquele momento da adolescência. Se bem que eu tinha 7, ele 14, né? Mas... Olha só, hein? Precoce. Mas estávamos todos ali trocando ideia e falando inclusive sobre os fantasmas da nossa própria família. Claro. Então, aquilo que a gente não conseguia falar com os adultos era circulado entre os adolescentes e entre as crianças. Então, é necessário que existam os vínculos para além da família, para que a gente tenha a liberdade e a confiabilidade e a segurança para trocar ideia com quem minimamente a gente acredita que vai nos entender. É bacana, porque diz muito também sobre esse ir e vir. Eu tô com a família, mas eu tô também distante da família. Eu tenho um vínculo familiar e ele não se torna inexistente com a adolescência, mas eu vou me interessando por outras coisas para além da família. E aí os vínculos e os laços sociais da escola, dos amigos, são muito importantes. E aí, assim, na minha adolescência entrou um namorado, né? Eu tinha 13 anos, namorei dos 13 aos 18. Também cumpre esse papel de para além da família. O namorado, né? É verdade. Eu já não fui tão precoce. Namorei bem tarde. Mas eu tinha, você está falando dos primos, eu tinha tenho, né, até hoje, meus tios e por parte de pai e os 3 primos, né? Então, muitas vezes os 3, meus irmãos, eu na casa desses tios e ficávamos os 6 lá. E ao contrário também, vinham os 3 e ficavam, e tudo assim muito próximo de idade, né? E era exatamente isso, a gente ia conversando. Me lembro que, assim, parecia que a gente fazia um campeonato de qual pai era mais bravo, né? Porque eles são irmãos. Eram, né? O papai morreu, mas meu tio era muito bravo. E os meus primos contando, né? A semana, como foi, porque a gente se via toda semana, todo final de semana. E era engraçado, porque a gente ia dando os pitacos também. Eu fui muitas vezes psicóloga da minha prima mais próxima de mim em termos de idade, porque ela tomava altas broncas e ela ficava super chateada, super magoada, né? E aí eu tentava mostrar para ela, olha, não fica assim, acontece, meu pai também é super bravo e tal. Meu pai, na verdade, era mais ausente do que, né? Ele preferia não tá ali. Não ter que, né? Então ele se ausentava um pouco, deixava minha mãe tomar a rédea, né? Fazer uma presença assim. E também na escola, fico pensando, professores, a gente tinha professores, e com certeza a gente tem hoje, que acabam ajudando muito. Não, a gente calma leva. Calma aí. Vamos puxar o freio de mão aí. Não posso ir muito mais. Então volta para o ciclo da cebola, o mais perto, né? Então, os amigos.
Então vamos para os amigos. Os amigos também. Então virava e mexia. A gente não trazia, pelo menos lá na minha casa, a gente não trazia amigos para dormir em casa. Papai e mamãe não deixavam. Não deixavam. Os seus deixavam? Assim, eu acho que o que eu escuto também hoje, né? E se eu fosse dar uma dica mesmo para os pais, é trazer para perto, né, esse círculo, né, de amigos, sejam eles do colégio, do clube, da igreja, do prédio, né? Porque quando você traz para dentro de casa, você sabe, né, com quem que eles estão, o que está sendo conversado. Eles têm a possibilidade de conviver em um espaço que seja bacana, né? Eu fui criada assim, o meu grupo de amigos, né? A gente se encontrava, assim, todo final de semana na casa de um, de outro. Eu sou de Guarulhos. Alô, pessoal de Guarulhos. Então, todo mundo morava muito perto, né? E isso foi muito saudável pra gente, porque a gente conhecia os pais de todo mundo, a gente conhecia, né, enfim, até onde a gente podia ir, assim, o álcool, por exemplo, pode beber, não pode, né, tá bebendo dentro de casa, né, já tem 18 anos, não tem, né, então esse tipo de coisa que vai surgindo na adolescência, né, o quanto mais próximo você puder acompanhar, eu acredito, baseado não só na minha experiência pessoal, mas no que eu vejo também hoje de alguns jovens adultos que eu atendo, né, que já passaram então por essa fase da adolescência e que tiveram que fazer muita coisa fora de casa. Sim. E que acabaram extrapolando, talvez. Porque não tinha ali, né, um olhar, né, um acompanhamento mais próximo. Uma possibilidade de ter um espaço para ele, né? Porque dentro de uma família cada um tem um espaço. Então, esse protagonismo dos pais, que acaba sendo, né? São, na verdade, eles que são os nossos, a nossa linha mestra. Obviamente que a gente está falando de famílias estruturadas, pai e mãe, ou só pai ou só mãe, enfim, das mais variadas formas, é quem nos direciona, quem nos acolhe, né? Ou deveria ser assim. Então, mas eu acho que assim, agora a gente tá falando sobre esses vínculos dos amigos, né? E tem coisas que realmente só para os seus amigos que você abre, né? E que só eles que vão entender. Então, assim, eu lembro até hoje, falando, terminou o namoro. Eu fui também como a Denise, precoce, com 13 anos já comecei a namorar. Então, com 13 anos você termina um namoro, você acha que assim, o mundo acabou. O mundo acabou, né? Eu lembro eu jantando com minha mãe e com meu irmão, e a lágrima escorrendo, e eles olhavam pra minha cara. Eles não davam risada. Eles rolavam de rir, tipo, rindo, porque eu tava chorando, porque eu tava sofrendo por amor, sabe? Oh, meu Mas Deus. se eu ligasse pra uma amiga, ela ia falar assim, imagina, amiga, vem pra cá, vamos se maquiar, vamos fazer um brigadeiro, vamos ver um filme, sabe? Com certeza. Então, assim, é isso. Encontra um acolhimento nos pares, né? Tipo, prova. Nossa, semana de prova. Se eu falasse pra minha mãe, tô preocupada que eu vou mal na prova, ela falava o quê? Problema teu, tem que estudar. Minha amiga ia falar, não, amiga, vem aqui que eu te passo. Isso. Sabe? Vamos pegar aquele xerox básico. Vamos organizar. É, a minha cópia. É verdade. Eu me lembrei agora, minha mãe, eu já devia estar com uns 17, 18, foi quando eu entrei na faculdade. E aí eu me lembro que eu tinha uma amiga que ela namorava um colega nosso de classe. E eles brigavam, virava e mexia, brigavam. E ela ia pra minha casa, eu chamava, vem aqui, não fica aí, porque o pai dela era super bravo, não podia saber que ela estava namorando. E ela vinha lá pra casa, então ela ia pro meu quarto, e a minha mãe passava um tempo, eu dando, né, obviamente, um colo e falando com ela. A minha mãe, acho que escutava alguma coisa, né? E aí um dia minha mãe virou e falou assim, você é boba? Ou você tá que nem psicóloga dela? Olha que já tava com as tendências, né, de escutar, né? E aí hoje eu fico pensando, né, boba não, né? Hoje eu tenho uma profissão, que é a profissão da escuta, né? Eu acho que eu já fazia isso, esse acolhimento, e eu sou super orgulhosa, porque eu tenho amigos, amigas de longuíssima data, baseados nessa escuta, baseados, né, na compreensão, no ombro,
no chorar junto. Eles também. Quantas vezes eu ia chorar as pitangas, né? E a gente se apoiava e saíamos rindo. A verdade, assim, virava, mexia, saíamos rindo. Eu acho que só podia sair rindo dali mesmo, né? Eu acho que a gente consegue enxergar como um ambiente que também vai conseguir auxiliar o adolescente a lidar com algum tipo de conflito que ele esteja vivendo. Que, de repente, então, nesse primeiro, né, esse primeiro círculo aí falhou, né? Falhou porque tem que falhar também, porque pode falhar. Sim. Ou porque realmente esses pais ou quem é o cuidador desse adolescente não consegue olhar para o seu sofrimento, para suas dores, para suas questões e não consegue dar espaço para isso. Às vezes tem, né, diversas questões, a gente sabe que tem famílias que são disfuncionais. Às vezes, segundo círculo, então, vai conseguir amparar ele. De anteparo mesmo. De anteparo. A gente vai, eu vou dar um spoiler, no próximo episódio a gente vai falar sobre passagem ao ato. E é desse anteparo que faz com que a gente, às vezes, não transborde de afetos. Então, se alguma coisa falhou nessa primeira camada da cebola, que a gente possa contar com a segunda, e a gente vai falar sobre a terceira, que é a escola, para fazer esse... Na minha juventude, a gente falava de paraburro, que é de muro de contenção. Sim. De anteparo, de contorno, de conseguir, de certa forma, acolher e amparar aquilo que talvez seja insuportável de uma angústia. E esse talvez seja o papel dos mais importantes nesse período da adolescência, que é dos amigos, porque a gente reconhece no outro aquilo que existe em nós. Então, você olha para o amigo e fala, olha que perrengue, ainda bem que não sou só eu que estou passando por isso. Sim. Num episódio passado, a gente estava falando sobre autoestima e falando de corpo. E aí vocês falaram assim, eu quando eu era adolescente, a minha preocupação era ficar muito alta. A minha era baixinha. E a minha era que eu já estava usando o tamanho que Deus me deu, transando, né? Entendi. Entendeu? Sim. Então, para quem que eu ia falar sobre tudo isso? Sim. Apesar de ter passado esses 5 anos namorando em casa, era um assunto meio camuflado, né? Sim. Sabia que Total acontecia, mas com quem você tirava as dúvidas sobre sexo, muitas vezes eram com os pares, com os amigos, eram trocando ideia, ela falando... Pô, você também tem essa dúvida? Cara, eu também tenho. E aí você tomava a iniciativa, então vamos para o médico, vamos cuidar, vamos para um ginecologista. Aí você fala para a mãe. Mas antes, as suas angústias, as primeiras, você vai trocar com quem está passando o mesmo perrengue que você. É muito importante esses vínculos. Sim, pro bom e pro mal, né? Então, tem coisas que a gente não percebe, mas a gente, quando escuta do outro, que tá ferrado por algum motivo, né? Então, sei lá, uma gravidez precoce, ou tá preocupado que os pais estão para se separar, ou escutam coisas, né? E que não são o não dito, né? São angústias que não se sabe nem do lugar, né? Mas que tá dentro lá da família. Para quem que eles vão falar? Para os amigos, né? Tem aquela turminha, né? Antigamente, não sei se ainda se fala, tem a turma do Luluzinha, né? A turma do Bolinha, que a gente se montava em grupos, ficava todo mundo aglutinado ali. E a gente vê isso hoje, que é o saudável mesmo, né? Por que a gente fala, então eu não posso me isolar um pouco? Claro que pode se isolar. Mas acho que o saudável é você poder fazer troca, as suas relações, os seus vínculos, né? E as trocas são feitas do dia a dia, das nossas atrapalhadas também, né? Bom, vamos seguir então na nossa discussão para esse círculo mais amplo,
onde eu colocaria as instituições, né, como escola, a igreja, ou pessoas que participam ali do convívio, né, mas que não tem tanta proximidade, mas que de alguma forma conseguem perceber o que o adolescente está vivendo e até mesmo captar, né, alguma questão que, né, que possa ser ouvida. Eu gosto da mãe do amigo. A mãe do amigo. Ai, é tão legal. Eu fiz muito esse papel, né, de escuta, assim, de poder entender. A gente fica em saia justa, não é que não, né? Tá falando com o filho de outra pessoa, de outro casal, enfim. Mas quando você oferece essa escuta, a gente percebe um alívio que dá, né? Tia, o que eu faço? Como é que eu faço, né? E aí você vai se doando ali, como ser humano mesmo. Você vai dizendo, eu estou entendendo a sua, o que aconteceu e a sua preocupação. E aí são as visitas, né? Vem visitar o filho, a filha, mas vão conversar com a mãe, né? Então, vão conversar com essa tia. A tia da carona, né? Ou o tio da Kombi, do ônibus lá, da van, né? Eu me lembro que a gente tinha uma moça que atendia a cantina. Ela era super jovem. E assim, a gente falava certas coisas, brincava ali, fazia uma conversa ou outra, aí passava mais um dia, e aí, como é que você tá? Melhorou? O que você quer hoje, né? E aí, só daquele oizinho, você fala, puxa, tá me acolhendo, né? Eu não tenho isso na minha casa. Às vezes meu pai e minha mãe não falam, e aí, tá tudo bem? Como foi seu dia, né? Infelizmente, às vezes eles também passam por questões em que a gente não tá ali para entender. Né? Eu também penso nos professores, né? E eu acho que aquele professor especial, aquela professora que acolhe e dá risada junto, acho tão legal quando a gente, hoje em dia tem tantas aulas que a gente vê pelo YouTube, né? A gente queria no passado ser uma mosquinha para estar dentro da sala de aula, e hoje a gente vê compartilhados momentos, né? Como o professor ensina de uma forma tão carismática, né? Como é importante. E esses alunos vão ser fiéis ali. Eu vejo em consultório muito questões dos adolescentes dizendo, eu não gosto do tal professor porque ele não gosta de mim. Que coisa, verdade? Não vai com a minha cara. É mesmo, conta mais, né? O que está acontecendo? Não sei, alguma coisa com ele. Né? E aquilo perdura por ano, né? Chega no final do ano, bombei porque aquele professor que pegava no meu pé me deu um ponto negativo, uma nota não facilitou, enfim. Tão complicado, né? Tá todos os dias junto. Assim, eu chamo aquele meme que é... Quando eu escuto isso, né? Acho sempre importante... Relembrando aquele episódio que a gente convidou a Silvia para falar. Nossa supervisora. Isso. A Silvia Paiva. Repensar o que é educação, né? E qual que é o papel do educador, né? Porque muitas vezes o professor, ele fez ali o planejamento da aula e quando ele chega, tem um bando de adolescente transbordando, né? Querendo falar de diversos assuntos, falar das suas angústias, e fica difícil sentar ali, né, pra receber um conhecimento que vai ser derramado assim, ó, né, de cima para baixo. Então, trazer, né, aproximar e poder escutar, como a gente, né, citou naquele episódio, que assim, você não tá conseguindo dar aula, escuta o que tá acontecendo ali, né, acolhe alguma coisa, se for algo mais grave, leva para a direção, vê se tem como tratar o tema, né, de forma mais ampla ali, se de repente é uma coisa das turmas, se todo mundo está vivenciando isso. E com o adolescente, eu gosto de trazer essa questão da implicação, né, que é assim, não gosta de você, mas e aí, como que é você na aula dele, sabe? Né? Com certeza. Porque senão fica nessa posição, né, de, olha lá, O que se passa com a dupla, né? O que se passa com a dupla, né? Sim. O que você pode fazer, então, para que esse professor consiga dar aula para você e que você consiga absorver a matéria dele?
Eu tenho uma experiência que eu não contei isso publicamente ainda, mas acho que faz sentido contar agora. Eu, numa época da minha vida, acho que eu tinha uns 26, 27 anos, eu resolvi que precisava aprender a respeitar o tempo do outro dando aula. Sei lá, saí da Johnson & Johnson, fiquei um tempo fora do mercado de trabalho, 1 ano e meio, fui dar aula numa escola que não existe, talvez exista hoje, a rede de ensino profissionalizante chamado Microlins. Sim, ainda tem. Tem, né? Uhum. Peguei 2 turmas à noite, molezinha, tranquilo, dar aula para adulto, rotinas administrativas, show de bola. Mudei de unidade, estava na freguesia do Ó, no cu da periferia. Peguei uma turma à tarde, 2h30 da tarde. Quem eram? 16 adolescentes. E, assim, é um desafio, para quem já esteve nessa posição, deve saber disso. É um desafio dar aula para adolescentes. É desafiante também dar aula de algo que eles não enxergam nenhuma funcionalidade no aqui e no agora. Tipo, no presente, aquilo não faz sentido nenhum para eles. Então, é quase uma astúcia daquele professor que se coloca naquela posição dificílima de prender a atenção daqueles adolescentes. E só funcionava quando, de fato, eles eram implicados no processo. Rolava... Na época eu não sabia o que era implicação, tá, gente? Eu chamava de barganha. Se eles se comportassem de uma determinada maneira, a aula acontecia de um jeito. Eu usava outros recursos além da apostila. Então, usava filmes. Usei muito aquele filme da galinha pintadinha. Uhum. A Fuga das Galinhas, chama. Tá bom, peraí. Não, A Fuga das Galinhas. Ele é muito usado em curso de administração também, Sim. tá? Então, tem um simbolismo de liderança, de implicação, que é muito bacana com os adolescentes. Então, enquanto eles ficassem ali entretidos, preocupados, implicados, participantes da aula, a aula acontecia de um jeito. Muito do jeito que eles queriam. Sim. Mais divertidamente, digamos assim. Quando não, quando era preciso ficar com as rédeas curtas, a aula acontecia de uma outra forma. Então, é interessante pensar que colocá-los também como agentes ativos do processo, o quanto também a brincadeira muda. A Perfeito. dinâmica da dupla também muda. Lembrei das minhas aulas no Objetivo. No colegial, na época, né, agora ensino médio, um professor de inglês, para fazer a gente entender o que era, né? Ele cantava e ele fazia a gente cantar também. Então, primeira fileira, aí a segunda fileira, a terceira fileira, assim, imagine, gente, o Objetivo tem uma fama de ser uma escola entre as escolas, enfim, possíveis, uma escola mais liberal, né? Então, você vê muita coisa ali do tipo... Não tem muita regra, né? Como num colégio um pouco mais... que tem regras mais estabelecidas. Então, o aluno sai da sala, fica. Se quiser ficar na cantina, fica. O outro fica enchendo o saco do colega, fica zoando, né? E assim, dispersa. O cara conseguia, a gente fazia, era uma aula que era para, acho que em cerca de 60 alunos, eram 3 classes, e era tipo uma sala gigante, assim, e tinha um tablado. E ele trazia um microfone, como se, sabe aquele do Elvis, que você põe meio que coloca, do Roberto Carlos, que você coloca meio enviesado, assim, e aí ele trazia um ou outro para cantar, então chamava Hoje é Você, hoje é que... Aquilo era divertidíssimo. E às vezes a gente saía dali, parecia que a gente tinha lavado a alma, sabe? Saía todo mundo feliz, saía todo mundo totalmente com uma energia super legal. E era um professor, né? Ele não falava nada, ele não conversava com ninguém,
mas ele cantava com a gente, fazia a gente cantar, né? Então eu acho que esse é um tipo de acolhimento especial, né? Sim, porque às vezes o adolescente ele tá tão angustiado, né, com as suas questões que ele não consegue nem se concentrar e, né, e se vincular ali com aquilo que ele precisa fazer naquele momento, que é prestar atenção, né, e absorver uma matéria, porque vai ser importante, né, para o desenvolvimento dele. A gente sabe que tem vestibular, que tem, né, uma grade curricular aí a ser cumprida. E é generoso, né, quando o professor se propõe Muito. a buscar outros recursos, né? Uhum. E professor de cursinho, então, que fantástico. É muito legal. É muito bom. E eles são atores, né? Sim. Eu queria trazer um pequeno recorte. A gente já está caminhando aí para os minutos finais. Não é um recorte clínico, mas é um relato que eu escutei, né? Entre um grupo de adolescentes, né? Perceberam que uma amiga, né, andava sempre de moletom. Então, começaram a perceber também que ela se isolava muito e desconfiaram que ela estava se automutilando. E esse grupo ficou muito em dúvida sobre o que fazer, né? Sentiram que levar esse tema adiante seria quebrar a confiança dessa amiga, mas ao mesmo tempo sabiam que não podiam deixar, né? Porque seria uma irresponsabilidade, né? Então teve esse dilema e ficaram divididas entre o que fazer. No final acabaram levando isso dentro da escola, né, para coordenação, né, e a coordenação acabou dando andamento junto com os pais. Mas eu quis trazer esse recorte justamente para ilustrar, né, que tipo de situação, então, que familiares, colegas, instituição pode perceber, né, e como direcionar, né. Até fiz uma brincadeirinha, perguntei lá para o ChatGPT, né, como acolher um adolescente em sofrimento. E ele deu, assim, 5 passos, né? Ele falou: escute, ofereça apoio emocional, procure ajuda profissional, mantenha contato e crie um ambiente de apoio, né? Olha que legal, né? Sim. ChatGPT tá bombando, né? E eu adorei que ele foi muito prudente, né? E direcionou essa questão da escuta profissional, né? Sim. Porque é isso, é importante ter uma rede de apoio, é importante ser acolhido, escutado ali entre os pares. Mas que a gente sabe que chega um momento que o profissional, ele precisa entrar, né? Seja psicólogo, psicanalista, psiquiatra, né? Precisa dar um direcionamento específico, porque existem algumas dores e, enfim, algumas questões que extrapolam e que precisam ser tratadas, né? Para que sejam, assim, visando, né, um direcionamento de um lugar adequado, né? Sim. E é isso, assim, eu acho que quando chega pra gente, a primeira coisa que a gente tenta alcançar é restabelecer um funcionamento saudável, minimamente saudável, né? Então, para que ele consiga voltar a frequentar as aulas, voltar, né, a se vincular, né? No passinho do elefantinho, assim, né? Sim, minimamente uma integridade física consigo, para depois conseguir estabelecer o laço com o outro. E aí a gente vai, então, encerrar esse episódio com um call to action, né, diferente. A gente queria chamar vocês para uma ação mesmo. A gente vai nomear de Eu Me Importo, né? Então a gente está pedindo que vocês que escutaram e se identificaram, então seja mãe de um adolescente, que viu um amiguinho do seu filho sofrendo, ou um amigo, ou um familiar, enfim, seja de onde for, pega o nosso emojizinho, que é um guarda-chuvinha, né? E marca essa pessoa, pode enviar no inbox, né, para ficar até mais privado. E escreve lá, eu me importo, né? E direciona, né, para esse vídeo, de repente. Talvez para contar que você ouviu e se identificou e que você se sente como uma parte da rede de apoio, mas que talvez seja importante essa pessoa olhar para algumas questões, né, e que tem espaço para isso. Porque muitas vezes as pessoas não sabem que podem, né, e que precisam, né, procurar ajuda, sabe? Então é uma ação aí, eu me importo, guarda-chuvinha.
E vamos aproveitar, né, que hoje a gente tem essa possibilidade com as mídias sociais, com o diálogo, enfim, escrito ou gravado, né, mas mandar um eu me importo, poxa, é tudo que a gente espera num momento difícil. É isso, que o nosso bate-papo, o nosso encontro possa ter ajudado você, esclarecido de alguma forma e auxiliado, sendo você pai, mãe, adolescente ou ainda a tia, a mãe do amigo, as tantas outras redes de apoio que a gente falou hoje. Então, que esse conteúdo seja proveitoso e que possa ajudar quem você acha que precisa. É isso aí. Bom, para fechar, um recadinho. Toda quinta-feira, às 9 horas, tem episódio novo no nosso canal, esse Umbrella Cast. Não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho e não esqueça o guarda-chuva. É isso. Um beijão. Beijo. Tchau. Tchau.